sobre decaimento nuclear. Antes da gente falar sobre o que é decaimento, a gente tem que conversar um pouquinho sobre radiação, sobre o conceito de radiação. O que é radiação? Radiação é uma forma de transmissão de energia, seja por forma de partículas ou de ondas eletromagnéticas. Um exemplo, o calor do Sol chega até a Terra através do processo de irradiação, pelas ondas eletromagnéticas emitidas pelo Sol. Existem dois tipos de radiação, as não ionizantes e as ionizantes. Então, a radiação nada mais é do que a emissão de energia, pode ser por partículas que foram expulsas, ou por ondas eletromagnéticas, tá? A gente tem a não ionizante e a ionizante. Qual é a diferença? A radiação não ionizante é aquela que a partícula ou a onda eletromagnética que está sendo emitida, ela não tem grandes níveis de energia. Então, isso faz com que ela não consiga arrancar partículas, elétrons principalmente, que são quem se soltam fácil dos átomos, ela não consegue arrancar elétron quando ela bate. Então, você imagina a radiação vindo, ela bate no átomo. Se ela não consegue arrancar elétron, ela é não ionizante. Se ela consegue arrancar, ela é ionizante. Bom, radiação não ionizante normalmente se associa a radiações que são seguras, mas não é bem assim, tá? Não é porque a radiação é não ionizante que ela não oferece nenhum risco para a saúde. Por exemplo, dentro das não ionizantes, a gente tem o micro-ondas, a gente tem as ondas de rádio, o infravermelho, a luz, tá? E assim, algumas, óbvio, a luz, ela é inofensiva pra gente, tá? Só que, por exemplo, tem algumas pesquisas que falam que não é bom deixar o celular, no caso de homens, tá? Perto dos testículos. Então, colocar no bolso e colocar no bolso da frente, porque essa radiação, apesar dela não conseguir arrancar os elétrons, a não ionizante, ela pode fazer com que as coisas aqueçam, que é o caso do micro-ondas. O micro-ondas é uma radiação que vai conseguir agitar as moléculas ali do alimento e esquentar. E isso pode acontecer, por exemplo, com as ondas do celular, né, que transmite informação para o celular. E aí o que acontece? Esse leve aumento de temperatura ali na região pode causar esterilidade, tá? Então, o fato dela ser não ionizante não quer dizer que ela é segura, tá? Ela só não é tão destrutiva, mas ela tem consequências, principalmente se você for exposto a longo prazo, né? E essa consequência a longo prazo normalmente está relacionado ao aumento de temperatura desses tipos de radiação quando eles atingem principalmente o corpo humano. A radiação ionizante são radiações que elas conseguem arrancar elétrons. Então, a hora que ela bate, ela tem tanta energia, ela foi emitida com tanta energia que ela bate e ela arranca o elétron do átomo onde ela bateu, tá? E a palavra ionizante, ela vem justamente disso, que é da formação de íon, tá? O que é íon? É quando você arrancou o elétron do átomo, ou você colocou o elétron, né? Você agregou, e aí ele fica instável porque o equilíbrio elétrico dele foi quebrado, formou um íon, tá? Então, são radiações, e essas sim, elas são prejudiciais, porque quando você bate no átomo e arranca coisa dele, ou agrega, porque ela pode ser também que ela agregue, ela junte elétron ali, né? A gente vai ver mais pra frente. Isso desconfigura o átomo, e no caso do ser humano, nas células, que é um sistema super equilibrado, super delicado, né? Uma coisa que tem que trabalhar perfeitinho, isso obviamente vai trazer consequências, tá? Então, são exemplos de radiação não ionizante. O raio-x, como eu já falei, dose bem dada de radioatividade, ela não tem problema em curto espaço de tempo. O problema é a longa exposição. E os decaimentos nucleares, que é o que a gente vai falar agora. Então, o que é um decaimento nuclear? O decaimento ele ocorre quando você tem um átomo radioativo, que é um átomo que está instável, e ele vai jogar a partícula para fora para tentar atingir uma forma estável, tá? Quando o elemento químico ele passa por um decaimento, tá? A estrutura atômica dele muda, tá? A gente vai ver como é que isso acontece. E como a estrutura muda, ele vira outro elemento,
tá? O decaimento ele vai acontecer até ele atingir uma forma estável. Então pode acontecer, por exemplo, o urânio principalmente, você tem urânio 238, ele pode decair para o urânio 235, ou tem uma opção também que ele decai para o tório. Todos esses, eles são radioativos e eles vão continuar decaindo depois. Então, um elemento radioativo, ele pode se transformar no decaimento em outro radioativo. Os decaimentos eles só vão parar quando chegar em um átomo que é estável. Então, um átomo que não vai apresentar atividade nuclear, atividade radioativa. Tá? Então, nem sempre ele decai já para uma forma estável direto. Às vezes, ele decai para outros radioativos também, tá? Tem 3 tipos de radiação: a alfa, a beta e a gama, tá? E a gente vai ver cada uma delas agora. Então, radiação alfa. A partícula alfa ela é composta por 2 prótons e 2 nêutrons que são ejetados do núcleo do átomo. É dito também que a partícula alfa é um átomo de hélio, porque ele possui na sua composição 2 prótons e 2 nêutrons. É uma radiação com baixo poder de penetração, pode ser bloqueado por uma folha de papel. E a partícula ejetada pode atingir velocidades de 20.000 km por segundo. Então, é uma radiação, das radiações é a menos nociva, tá? O que é ser nociva? É perigosa. De todas, a alfa é a mais tranquila, porque como ela consegue ser bloqueada por uma folha de papel, tá? O que acontece? Se ela atinge a gente, né? Ela normalmente para na camada de célula morta que a gente tem na pele. Ela é bloqueada ali e o máximo que pode acontecer em casos muito raros é alguma queimadura. Só que aí mais pra frente eu vou falar um porém, tá? Que assim, a radiação alfa em si, ela não é perigosa, mas ela nunca vem sozinha. Guarda essa informação. E o que acontece quando a gente tem emissão de radiação alfa? O número atômico, que é o número de prótons do átomo, que emite a partícula alfa, diminui em 2 unidades. Já o número de massa, que é a soma dos prótons e dos nêutrons, diminui em 4 unidades. Então, agora, a gente vai fazer um exemplo, eu vou fazer um exemplo de um decaimento, tá? No caso do decaimento do urânio 238. O que acontece quando ele decai em alfa? Então, agora vamos pensar em exercício. Sempre com exercício, falar, eu tenho um elemento químico e ele vai emitir uma radiação alfa. Como que ele vai decair? É isso aqui que vocês têm que fazer. Então, vamos lá, ó. Fazer o decaimento alfa do urânio, tá? Bom, é o seguinte, quando a gente olha o elemento químico, né? Eu acho que vocês já devem saber isso das aulas de química, mas quando a gente vê a representação, este númerozinho aqui de cima, ele é o número de massa. Tá? Que é o quê? A soma dos prótons que eu tenho mais os nêutrons, tá? Esse númerozinho aqui de baixo, esse aqui é o número atômico. Então, o número atômico é a quantidade de prótons que eu tenho. Quando a gente vai fazer, como o decaimento é alfa, tá? Então, no alfa, a gente tem 2 prótons mais 2 nêutrons que são emitidos, tá? Então, o número de massa diminui 4 unidades e o número atômico diminui 2 unidades, tá? Porque aqui vai dar 4. Então, se o meu urânio ele vai decair em alfa, tá? Eu tenho que, então, que remover 4 unidades daqui, que é o número de massa, e 2 aqui de baixo, que é o número atômico. Então, esse novo elemento químico que vai surgir, ele vai ter número de massa 234 e número atômico 90, tá? 238 menos 4, 234. 298 menos 2, 90. Não tem como a gente saber quem é o elemento, tá? Se você for fazer um exercício, ele vai te dar as opções. Nesse caso aqui, o elemento que tem essa configuração é o tório, tá? Então, no decaimento alfa do urânio, a gente chega no tório,
O tório tem, então, 234 de número de massa e 90 de número atômico. Desconta 4 em cima e 2 embaixo. Radiação beta. Na emissão beta, para que o núcleo fique estável, um nêutron se decompõe em 3 outras partículas: um próton, um elétron, que é a partícula beta, e um neutrino. O elétron e o neutrino são ejetados e o próton permanece no núcleo. Isso é sempre importante, gente. Ó, próton sempre fica no núcleo, tá? Para você conseguir arrancar o próton do núcleo, você tem que dar energia, tá? Então, no caso das bombas atômicas, o núcleo, no caso do urânio, ele é bombardeado com partículas. E o que acontece? Como o urânio já está instável, né, porque ele é radioativo, o núcleo está menos difícil de se quebrar. Tá? E aí, a hora que bombardeia com energia, esse núcleo quebra e ele quebra como se fosse um coração. Esse núcleo quebra e quando ele quebra, ele libera toneladas de energia, tá? Porque é muito. As forças que agem no núcleo, elas são muito fortes. Então, para você conseguir romper isso, você tem que liberar muita energia. Então, no caso aqui da partícula beta, o nêutron, ele vira um elétron, um neutrino e um próton. Esse próton, ele permanece ali no núcleo, ele não sai, porque senão você teria uma explosão, tá? De um jeito muito bobo, assim. É uma explosão, isso é uma explosão nuclear, tá? E então ele permanece ali e quem sai fora é a partícula beta, né, que é o elétron e o neutrino. Eles vão embora. O neutrino, ele tem carga negativa, ele tem carga neutra, então é OK. O elétron, né? Pode falar até que é um fóton. Possuem médio poder de penetração. Elas podem ser barradas por chapas metálicas. Na pele, consegue penetrar até aproximadamente 2 centímetros. Então, a radiação beta, ela pode oferecer queimaduras, porque ela vai penetrar até 2 centímetros, mais ou menos, da pele. Principalmente no caso da visão, né, que as células é que elas são bem, né, como é que fala? Que é fininho, né? Então, se você atingir a visão, é mais prejudicial. Mas não vai atingir órgão interno, a menos que você, sei lá, por exemplo, engula, que é o que aconteceu no acidente de Goiânia, que a menininha, ela engoliu o césio, mas também não é a principal causa. A beta é a mesma coisa que a alfa. Ela não é tão perigosa, mas ela nunca veio sozinha, tá? Eu vou explicar o porquê, é o próximo. Mas, em geral, né, pensando assim, se eu tenho alguma coisa emitindo aqui só partícula beta, ela vai talvez gerar alguma queimadura aqui na região, tá? Porque o poder de penetração dela é até 2 centímetros. Você consegue barrar com madeira, uma folha de alumínio. Se você quer fazer um isolamento, isso é o suficiente para isolar esse tipo de radiação. Então, quando um átomo ele emite uma partícula beta, o número de massa, que é o próton e mais nêutron, não se altera, porque o nêutron se transformou no próton. Então, você perdeu um nêutron, mas você ganhou um próton, tá? Ficou igual. Mas o número atômico, que é o número de prótons, aumenta em uma unidade. Então, ó, agora eu vou fazer então um decaimento beta, que nem outro. É o mesmo esquema, tá? Eu vou fazer o decaimento do carbono 14. Vou mostrar como é que faz. É o mesmo esquema do outro, só a regrinha que é diferente. Então, agora a gente vai fazer o decaimento beta do carbono 14, tá? Bom, no decaimento beta, eu tenho um nêutron, e esse nêutron, ele vai se decompor em um próton, um elétron, que é quem é ejetado, e um neutrino. Tá? Bom, o que acontece? Aqui em cima, né, o 14, ele é o número de massa, que é a soma dos prótons mais nêutrons. O que acontece? Eu perco um nêutron, mas eu ganho um próton. Então, esse número aqui, ele permanece sem alteração nenhuma. Por quê? Eu vou reduzir um nêutron, mas vai aumentar um próton. Então, a soma de próton mais nêutron vai ficar a mesma. O que vai mudar no decaimento beta? O número atômico, porque o número atômico é a quantidade de próton, tá? Então, esse aqui, o que acontece? Vai aumentar um próton. Então, quando eu tenho um decaimento beta, né? Então, aqui vai para decair para o beta,
vai surgir um novo elemento. E esse novo elemento, então, ele tem número de massa igual, então, no caso nosso aqui é 14, porém, o número atômico aumenta 1, porque surgiu um próton novo. Então, o número atômico dele vai ser 7, tá? Mais uma vez, não tem como a gente saber o elemento só fazendo isso. Quando a gente vai fazer, isso é tabelado, você vai fazer um exercício, ele vai mostrar para você, tá? Ele vai te dar opções. Nesse caso, quem tem essa configuração aqui é o nitrogênio. Então, quando o carbono 14 ele decai aqui no beta, ele vai liberar, então, um elétron, né? O nêutron vai virar próton, alterou a configuração molecular, eu vou ter, então, um nitrogênio 14.